Ontem eu comecei uma matéria extremamente importante. A gente não falou propriamente da Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar de algo mais importante que a Segunda Guerra Mundial. As consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, a aula de ontem eu versei sobre o quê? O período pós-guerra. Pergunta que eu faço para você, Fabrício. Quando eu falo de período pós-guerra, eu falo depois da Primeira ou depois da Segunda Guerra Mundial? Depois da Segunda. Da Segunda. Sabemos que depois da Primeira é o período entre guerras, correto? O professor Edivan explicou para vocês que esse período pós-guerra ele foi extremamente importante para realinhar o mundo, para reorganizar o mundo, para colocar o mundo da maneira como ele está hoje. E não estou dizendo que é uma maneira correta, é uma maneira certa. Tudo bem até aqui? O professor Edivan explicou para vocês que antes da Segunda Guerra Mundial acabar, os países que iriam vencer a guerra, quem são esses países? Estados Unidos, Inglaterra e a União Soviética. Esses países já começam a se organizar e olhar para o mundo depois da guerra. Então eles já começam ali a discutir como ficaria o mundo assim que a guerra terminasse. Eu discuti com vocês duas reuniões que eles fizeram. Uma numa cidade chamada Yalta e outra numa cidade alemã chamada Potsdam. Vocês lembram disso? Vamos ver se vocês lembram de um outro aspecto. Deixa eu ver. Você, filha, você. Se você não souber, tá tudo bem, não precisa ficar com vergonha, tá bom? Nessas reuniões, é óbvio que a questão da Alemanha foi discutida, a questão da divisão da Alemanha, a questão da ocupação da Alemanha, as fronteiras ali geopolíticas também foram redefinidas, isso foi objeto de discussão entre os países, correto? Mas nessas reuniões, uma rivalidade já começa a aparecer. Vocês lembram que eu falei sobre isso ontem? Né? A gente sabe que estava discutindo o Stalin da União Soviética, o Churchill da Inglaterra e o Roosevelt dos Estados Unidos. Eles estavam reunidos. Nessas reuniões, além de redefinir ali as fronteiras geopolíticas do mundo, começa a surgir ali uma disputa. Você poderia me dizer um pouquinho sobre isso? Não consegue? Quem aqui poderia tentar responder isso para mim? Dani conseguiria, você conseguiria, Fabrício, Juliana, você conseguiria, Paixão conseguiria? Conseguiria? Quem levanta a mão para me saber? Tá com preguiça? Deixa eu ver quem. Edgar, escolhe uma pessoa para mim que possa nos ajudar. Levanta a mão quem acha que pode responder. O coisa, você, filho. Nicolas, né? Nicolas, que rivalidade é essa que começou a aparecer? Pode repetir a pergunta, no começo, eu tava brisando aqui. Eu sei responder. Brisando? Eu sei responder, eu acho que eu sei responder. Então, responde o que você acha, que eu tô com minha voz... Não, pode repetir, você já falou com o Fabrício aí? Minha voz tá indo pro saco, mas você quer que eu force mais ainda. Eu disse que nessas reuniões os caras redefiniram ali as fronteiras, a questão da Alemanha, a questão do Japão, a desmilitarização, a desnazificação. Mas nessas reuniões em Yalta e Potsdam, uma rivalidade ela começa a surgir. Que rivalidade é essa? Esse silêncio ele é constrangedor. Eu vou passar para outra pessoa porque eu não tenho tempo a perder. Senhorita Juliana, por favor. Como é seu nome? Maria Eduarda, por gentileza. Fale alto! A rivalidade. Agora... Não. Eu sei que ela errou. Engraçado, né, mano? Você ficou em silêncio e quer corrigir a vida, né, mano? Eu juro por Deus que eu ia responder isso aí, só que eu pensei isso mesmo, tá muito óbvio, mano. Tá? Imagina se não tivesse, né? Tá bom. Mas beleza, eu até entendo que você sabia. Gente, não é a rivalidade de socialismo e comunismo. Socialismo e comunismo eles estão na mesma esfera, vocês lembram disso? É a rivalidade entre o comunismo, o socialismo e o capitalismo. São os primórdios da Guerra Fria. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Meus amigos, agora percebam. As fronteiras foram redefinidas. A Alemanha teve o seu, o Japão teve o seu. Entretanto, algo ainda faltava. Nós vamos voltar um pouco no tempo agora, 1 ano antes da guerra acabar. Uma conferência que aconteceu numa cidade chamada Bretton Woods. Bretton Woods, gente, é aquela cidade de cinema. Fica nos Estados Unidos, neve para todo lado.
Sabe aqueles hotéis de luxo que fica no topo das montanhas, cheios de neve, aqueles hotéis super luxuosos, tipo filme de terror? Ali numa cidade chamada Bretton Woods, repito, nos Estados Unidos, em 1944, o pau ainda estava atorando. Ainda faltava um ano para acabar a guerra. 44 países se reuniram, representantes de governo, claro. Inclusive quem participou? Brasil. Eles fizeram uma conferência, a famosa Conferência de Bretton Woods. Qual era o objetivo dessa conferência? Não era uma conferência para realinhar fronteiras. Não era uma conferência para alinhar opções de guerra. Era uma conferência que partia do seguinte aspecto: a economia do mundo, desde os anos 20, ela está com problema. Nós tivemos o final da Primeira Guerra Mundial, crise econômica. A crise de 29 nos Estados Unidos, que se arrastou pelo mundo. Veio a Segunda Guerra Mundial e mais uma vez a economia do mundo estava abalada. O que movia os países que participaram da Conferência de Bretton Woods? O desejo de realinhar o quê? A economia do mundo, as finanças do mundo. Havia ali o entendimento que era necessário criar regras para que a economia não caísse novamente. Vocês entenderam isso? Percebam, Conferência de Alta e Potsdam, ela se veio o quê? A geopolítica, questão ali das fronteiras e tal. Bretton Woods não, vai discutir o quê? Economia. Vocês entenderam isso? A Conferência de Bretton Woods, meus amigos, redefiniu. A Conferência de Bretton Woods, ela redefiniu a economia do mundo até hoje. A primeira coisa que eles vão decidir fortalecer: o livre comércio entre os países. O liberalismo, vocês conhecem esse conceito. O que é o liberalismo? Aquela ideia de que os países eles devem ser livres para estabelecer relações comerciais entre eles. Então a primeira coisa que Bretton Woods vai decidir: vamos promover o livre mercado, o liberalismo, correto? Entretanto, com uma ressalva: não vai ser um liberalismo sem nenhum tipo de regra. Tem que ser um liberalismo dentro de alguns padrões. E aí eles vão decidir algumas regras. A primeira regra que todo mundo conhece: o padrão ouro. Perdão, o padrão dólar. O que é o padrão dólar? Todo o comércio internacional, a partir de 44 em Bretton Woods, ele vai ter que ser feito em uma moeda. Qual é a moeda internacional de comércio? O dólar. Foi em Bretton Woods que isso foi estabelecido. Então, por exemplo, se o Brasil quiser comprar da Dinamarca, tem que negociar e pagar com qual moeda? Em dólar. Se qualquer país quiser fazer comércio, tem que pagar em quê? Em dólar. Vocês sabem que isso é um problema do mundo hoje. Por quê? Porque alguns países do mundo hoje começam a questionar esse padrão dólar. Por exemplo, a China. A China tem crescido muito nos últimos 20 anos, ela já começa a dizer: mano, isso aí não está certo. Isso aí não está certo. Vocês sabem que o Brasil faz parte de um grupo chamado BRICS. Esse grupo de países que o Brasil faz parte começa a questionar também o padrão dólar. Não é à toa que o presidente norte-americano, ele está com bastante raiva do Brasil, que o Brasil é um dos países que lideram essa discussão para tentar quebrar o padrão dólar. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Alguma dúvida? Então, vamos recapitular. Qual foi o objetivo da Conferência de Bretton Woods? Redefinir a geopolítica ou redefinir as finanças e a economia do mundo? Não estou ouvindo? As finanças do mundo. Estabeleceu o quê? O padrão real ou o padrão dólar? É o real que comanda a economia do mundo? Qual que é o dinheiro? É o dólar, a moeda norte-americana. Tudo bem até aqui, senhores? Isso posto, quero trabalhar com vocês agora duas coisas que são fundamentais para a gente entender o mundo e os desafios que a gente vive hoje. Fale. Abre esse coração. Nossa, faz muito tempo que eu não pergunto coisa no meio da aula para você. Eu gosto quando você pergunta, quando você socializa suas dúvidas. Mas é que... Por que eles pensaram no liberalismo como padrão, como no mercado, se a crise de 29 e o fim da Primeira Guerra, as crises que tiveram, eles contestaram, eles tiveram medo? Que pergunta maravilhosa.
Porque é o seguinte, eles partiram do pressuposto que é necessário você ter certa liberdade. Um país comercializar com outros, mas dentro do que dessa vez? Dentro de algumas regras. Não é o alevante, vamos estabelecer algo, se bem que hoje em dia a coisa está meio alevante. Hoje em dia a coisa está meio solta, entendeu? Não é à toa que o mundo hoje vive uma série de crises, não é isso? Não é à toa que há essa disputa. Vocês sabem que hoje no mundo há uma disputa pelo domínio econômico. Alguém aqui pode me dizer quais são os 2 países que hoje estão despontando como aqueles que disputam a hegemonia do mundo? Os Estados Unidos já é o maior, né? Mas tem a China também, né? Exatamente. Estados Unidos e China. A China tem crescido muito, né? E os Estados Unidos, comenta-se que é um império, mas um império em decadência. É claro que ainda é a maior economia do mundo, mas vê que houve um tempo que os Estados Unidos, ele era o único, principalmente depois da Guerra Fria, que a União Soviética caiu. Todo mundo acreditou que os Estados Unidos era a única potência e durante algum tempo foi. Só que, à medida que o tempo foi passando, outras regiões do mundo também foram se desenvolvendo. Por exemplo, teve um tempo que os tigres asiáticos, você pegava ali o Japão, você pegava a Coreia do Sul, eram países que a economia cresceu muito. A economia alemã cresceu muito. Mas hoje, você falou bem, a economia que hoje, as economias que hoje tentam disputar a hegemonia do mundo é o quê? A China e os Estados Unidos. E mesmo esses países ainda hoje, eles defendem a ideia de que é importante o livre comércio. É claro que um quer puxar a sardinha para o seu lado, um vai taxando o outro, o protecionismo, mas hoje o mundo ele não questiona mais o livre comércio. Tudo bem? Alguma dúvida, senhores? Obrigado, Juliana. Muito obrigado, filha. Meus amigos, mais um aspecto que eu quero muito discutir com vocês. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, vieram à tona as fotografias, os relatos da destruição dos campos de concentração, da destruição que foi a Segunda Guerra Mundial. Qual é o maior medo que assombrava o mundo depois de 45? A possibilidade de uma terceira guerra mundial. E por que uma terceira guerra mundial ela se apresentava como algo absolutamente assustador? Bomba atômica. Nós sabemos que se houver uma guerra da magnitude da segunda, não é um continente que vai ser destruído. A existência do planeta Terra, ela está em xeque. Deu para entender? Então havia um medo muito grande de uma nova guerra. Então, o que os países fizeram para tentar remediar essa possibilidade? Eles vão buscar a mesma ideia que tentaram no final da Primeira Guerra. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a Primeira Guerra Mundial acabou, também havia o medo de uma Segunda Guerra. O que os países fizeram para evitar, e não evitaram, a Segunda Guerra? Eles criaram uma associação de países chamada de Liga das Nações. Vocês lembram disso? Qual seria o objetivo dessa Liga das Nações? Sempre que um país ele tivesse divergência com o outro, em vez de ir para a guerra, eles seriam chamados para conversar, resolver diplomaticamente. Deu para entender? Mas como vocês sabem, a Liga das Nações ela acabou não dando certo. Os Estados Unidos não participaram, a Rússia soviética não participou, então a Liga das Nações já nasceu fraca. Ela foi incapaz de evitar a Segunda Guerra Mundial. Mas quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu e acabou, resgataram essa ideia. Vamos novamente fazer uma associação de países. Só que agora o nome já não seria Liga das Nações. O nome seria Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU surgiu. Meus amigos, a ONU tem 80 anos de idade. Fazem 80 anos, quase 81, que a ONU foi criada. Meus amigos, a ONU, a carta de fundação da ONU, ela foi assinada por 50 países, inclusive quem? O Brasil. O Brasil faz parte da fundação da ONU. Hoje a ONU tem 193 países. Eu disse 193 países. Meus amigos, quais são os dois principais objetivos da ONU? Preservar a paz e promover o quê? A solidariedade entre os povos. Eu quero fazer uma pergunta provocativa para vocês. A ONU, ela tem cumprido bem o seu papel? Sim ou não? Valquíria já meteu um não na cara ali.
O que vocês acham? A ONU tem cumprido bem o seu papel? Ela evita as guerras, a solidariedade entre os povos? Quando você pensa numa guerra da Ucrânia, você concorda com isso? Quando você pensa no massacre à faixa de Gaza, dá para falar que o mundo é o mundo da paz? Quando você vê uma pessoa do naipe de Donald Trump ameaçando Deus e o mundo de guerra. Quer falar, Valquíria? Por favor, minha querida, por favor. Eu acho que, tipo assim, a ONU não tá fazendo nada, mas a gente só não morreu ainda, as bombas só não foram lançadas ainda, porque a Rússia tem, os Estados Unidos têm, então como eles são inimigos, tipo, um fica intimidando o outro, sabe? Então eu acho que isso que não fez a gente morrer. Infelizmente, você não estava na aula que eu dei sobre sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu fiz um comentário muito parecido com o seu. Eu expliquei para a sala que a paz que existe no mundo, hoje, ela não é baseada numa cooperação, ela é baseada no medo e na ameaça. É exatamente o que você falou. Mas eu diria, assim, a ONU não tem cumprido bem o papel dela, tudo bem. Mas o que seria melhor? Acabar com a ONU? Um mundo sem ONU seria melhor? O que vocês acham? Então, se não está funcionando bem, vamos acabar, é isso? Vocês sabem como é que funciona a ONU? A ONU tem duas instâncias fundamentais. A primeira delas é a Assembleia Geral. O que é a Assembleia Geral? É quando todos os países podem o quê? Falar. Nessas reuniões da Assembleia Geral, todos podem falar. Só que existe uma segunda instância ainda mais poderosa, que é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU, apenas 5 países podem votar. Estados Unidos, Rússia, China, França, Inglaterra. O que isso quer dizer? Que qualquer decisão que a ONU tome, qualquer um desses 5 países pode vetar, dizer, não quero isso, e acabou o papo. Vocês querem ver como que isso é uma coisa nociva, como isso é uma coisa ruim? Desde que começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a ONU tem pedido para a Rússia parar. A Assembleia Geral já aprovou várias medidas em que convida a Rússia a parar. Só que no Conselho de Segurança, a Rússia vota para vetar essas resoluções. Acabou o papo. Então, esse Conselho de Segurança, o que ele faz? Com que a ONU ela fique na mão de apenas 5 países. Então, a ONU nunca vai tomar uma decisão para melindrar, para contrariar esses 5 países. Então, qual é a discussão que toma conta do mundo hoje? A ONU precisa ser o quê? Não destruída, mas reformada. Você tem que reformar, você tem que fazer ali uma reconfiguração na ONU. Alguma dúvida em relação a isso? Continuando. Mas uma das coisas mais bonitas e necessárias que a ONU fez é um documento. Um documento que hoje, meus amigos, eu posso dizer para vocês, é um dos documentos mais importantes da história da humanidade. Que documento foi esse que a ONU aprovou em 1948? A Declaração dos Direitos Humanos. Meus amigos, nós vivemos num país que adotou a ignorância como critério. Pessoas burras, ignorantes, que não gostam de ler, elas vão na internet e falam como se elas fossem especialistas em alguns assuntos. O Brasil é um dos países que menos entende a noção de direitos humanos. No Brasil, gente ignorante acha que direito humano é um bando de gente que vai para a porta da delegacia para soltar vagabundo. No Brasil, eles chamam de direitos humanos de direito dos humanos. No Brasil, se houvesse uma votação para dizer assim, acaba direito humano ou fortalece direito humano, eu não duvido que no Brasil se votaria para acabar com os direitos humanos, porque as pessoas não têm noção do que é direito humano. Então, para que vocês entendam a importância desse documento, eu tenho que fazer um breve histórico com vocês. Vocês têm aula comigo desde o 6º ano. No 6º ano nós trabalhamos para História e Antiguidade. Vocês lembram disso? Egito, Grécia, Roma, aquele papo todo. Depois, nos anos posteriores, nós falamos um pouquinho de Idade Média. Vocês lembram disso? Se você pegar toda a história da humanidade, toda a história, desde da sedentarização das primeiras cidades, a vida funcionava da seguinte forma:
As pessoas comuns como a gente, pessoas comuns, trabalhadores, camponeses e tal, essas pessoas não tinham a sua vida garantida. Por quê? Porque ao longo da história humana, os poderosos, sacerdotes, faraós, imperadores, reis, a própria Igreja Católica da Idade Média, ela podia torturar, ela podia matar, ela podia prender qualquer pessoa sem nenhum tipo de julgamento. Durante toda a história da humanidade, a vida humana ela estava à mercê de pessoas e instituições poderosas. Não tinha esse papo de falar assim, ninguém encosta em mim. Se um sacerdote dissesse, ó, mata você e toda a sua família, você estava morta. Se, sem cometer crime nenhum, alguém quisesse, um poderoso quisesse acabar com a sua vida, acabaria. Até que finalmente as pessoas começam a perceber que nem o governo pode fazer isso. Ninguém pode fazer mal para você. Não interessa quem seja. Qual é a noção que começa a surgir? Que a vida humana, ela é um bem que não deve ser violado por ninguém. Ninguém, não interessa quem seja o governo, ninguém tem o direito de atentar contra a minha vida, me torturar, me prender sem que eu tenha feito nada. Qual é a noção que vai surgir? A noção de direito humano. Deu para entender o que eu estou falando? E essa carta, ela vai tentar preservar exatamente isso. Mais do que isso. A Carta de Direitos Humanos vão dizer que direito humano é o quê? É liberdade, é vida, é água encanada, é educação de qualidade, luz. Tudo isso é direito humano. E essa carta, ela procura preservar exatamente isso. E é claro que alguns de vocês podem dizer assim, pô, professor, mas direito humano é uma coisa que favorece gente pilantra, vagabundo, ladrão, não é isso. Eu vou dar um exemplo, Fabrício, para que você entenda isso. Você está correndo na rua e os caras apontam para você e falam assim, esse maluco aqui estuprou, esse maluco aqui roubou. Se não houvesse direitos humanos, o que aconteceria? O senhor poderia ser amarrado num poste, os caras iam te linchar, correto? O nome disso não é justiça, o nome disso é justiçamento. O direito humano não vai dizer para te libertar. O direito humano vai dizer o seguinte, pega esse indivíduo, leva ele para uma delegacia, ele vai ser autuado, ele vai ser julgado. No julgamento, você vai ter direito a dizer, olha, não foi eu, não foi desse jeito, você pode se defender. É claro que se você for julgado e você for condenado, os caras provar que foi você, você vai ser preso. Então perceba, o direito humano, ele não pede a impunidade, ele pede para que todos nós tenhamos o direito de sermos julgados e poder nos defender. Deu para entender isso? Por que isso é importante, gente, num país como o nosso? Num país racista como o nosso, num país homofóbico, num país machista como o nosso, para garantir o direito de todos nós diante do poder do governo. Deu para entender? Isso protege todos nós. Mas aí, eu não dei licença, fecha a minha porta. E aí o que acontece, meus amigos? A coisa mais triste é ver uma pessoa da periferia falar assim, eu sou contra direito humano, pra mim tinha que acabar com esse papo de direito humano. O cara não tem a menor noção do que é direito humano. Ele não consegue entender que direito humano ele existe para quê? Para nos proteger e não para garantir impunidade de vagabundo. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Obrigado, senhores. Eu não fiz nem a chamada ainda hoje.